Então, o paciente começa a ter dificuldade para se relacionar, para falar. Já falar sobre audição, mas para quem está em casa, doutora, como é que eu sei, como é que eu percebo que não está legal, estou perdendo a audição? Certo. Geralmente, quem percebe é quem está do lado. Então, o paciente ele começa a ouvir a TV mais alta, ele começa pedindo para repetir, ele não entende, ele fala, as pessoas falam, ele entende outra coisa, eles apresentam dificuldade em falar no telefone, se alguém fala por trás, eles não conseguem entender, e isso vai piorando com o tempo. Então, é comum eles perceberem também o zumbido. O zumbido é um sinal de que em 90% dos casos está iniciando uma perda auditiva. Então, o paciente começa a ter dificuldade para se relacionar, para falar, e também aparece esse zumbido, que para alguns é um grilo, para outros é uma cachoeira, aí depende da avaliação. E, assim, pode ser uma coisa que já vem da genética ou pode ser provocada por, de repente, o trabalho, essa perda de... Sim, a perda ela tem uma relação bem grande com genética. Então, sempre quando eu pergunto para os pacientes se tem alguém da família, é algo que chama atenção. Mas nós temos também a exposição aos sons. Hoje eu falo que o nosso mundo ele é muito barulhento. É verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado com a exposição, porque se eu tenho um fator genético, essa exposição ao ruído acarreta ainda mais uma perda. E o que é comum hoje a gente vê a perda auditiva precoce. Então, quanto mais cedo a gente vê os pacientes apresentando perda auditiva. E como eu falei, o zumbido ele é um sinal. Então, eu tenho criança tendo zumbido, eu tenho adolescente e adultos com zumbido e que não percebem que tem perda auditiva. E aí, quando a gente avalia, é o início de uma perda auditiva. A perda auditiva ela acontece com o passar dos anos, isso é normal? Você vai envelhecendo, você vai tendo mais dificuldade ou não? Sim, nós temos o envelhecimento do nosso sistema auditivo. O que a gente não pode pensar é que eu estou envelhecendo mesmo, então eu vou deixar. É normal eu ter uma perda auditiva. Isso não, porque aí a gente tem que tratar. Porque o envelhecimento a gente perde habilidades do cérebro. E se eu deixo de ouvir, essa perda vai ser maior ainda. Então, quais são os perigos de não se tratar a perda auditiva, doutora? Começamos pelo cérebro. Hoje, os estudos, eles defendem que quem, na verdade, compreende e entende é o nosso cérebro. Quando a gente deixa de ouvir, nosso cérebro, ele deixa de receber estímulo. E essa falta de estímulo vai deixando o cérebro não estimulado. Então, eu acabo perdendo capacidades da cognição, eu acabo tendo perdas de memória, de atenção, e até estudos dizendo o Alzheimer. Então, há uma relação de perda auditiva que pode, de repente, desencadear uma doença como o Alzheimer. Então, esse prejuízo cognitivo é bem evidente. Eu tenho pacientes que deixam de se comunicar, que deixam de interagir, de falar em público, porque eles acham que eles não são capazes. Então, gera também depressão, retraimento, além do zumbido. Então, hoje o zumbido ele é um dos sintomas mais incapacitantes, porque o paciente ele acaba desenvolvendo uma depressão por conta disso, e quando não tratado, a gente tem casos lá fora dizendo que pode levar ao suicídio. Meu pai. Então, a gente precisa cuidar da nossa audição. Eu falo muito para os pacientes, não é, tô ouvindo menos. Vai passando, vai passando. E quanto mais eu vou deixando, o meu cérebro deixa de ser estimulado. Então, eu preciso tratar para não ter perdas do meu cérebro.